Você já percebeu como as pessoas mais sábias, mais respeitadas e mais temidas são quase sempre as mais silenciosas? Elas não precisam de muitas palavras, não tentam se justificar a cada passo, não ficam se explicando para ganhar validação. Estas pessoas descobriram algo que quase ninguém tem coragem de enfrentar. O verdadeiro poder começa quando você não sente mais a necessidade de provar nada para ninguém. Carl Jung dizia que o ego precisa sempre ser defendido, mas a alma não. O ego reage, o ego grita, o ego quer vencer discussões. A alma não. A alma observa, a alma entende. A alma permanece inteira mesmo quando o mundo tenta esmagá-la. E aqui começa a chave de tudo. Muitos de nós crescemos com a ideia de que precisamos nos defender. Desde pequenos, aprendemos que se alguém nos confrontar, temos que responder. Se alguém duvida de quem somos, temos que provar que somos dignos. Se alguém nos acusa, temos que correr para justificar cada ato. Mas esse comportamento constante de defesa não é força, é medo. É o medo de não ser aceito, o medo de ser excluído, o medo de não ser bom o suficiente. A ciência já estudou isso profundamente. O psicólogo Albert Ellis, criador da terapia racional emotiva, demonstrou que a maioria das reações defensivas nasce da necessidade irracional de aprovação. Segundo ele, quanto mais uma pessoa sente que precisa da aceitação dos outros para se sentir bem consigo mesma, mais frágil psicologicamente ela se torna. E isso se reflete em comportamentos inseguros, como se explicar o tempo todo, reagir impulsivamente a críticas, tentar controlar a opinião dos outros e entrar em discussões que só drenam energia. Mas o que Carl Jung propõe é ainda mais profundo. Ele afirma que toda essa necessidade de defesa vem do ego ferido e não do self. O self, para Jung, é a totalidade da alma, o centro da consciência. Ele não precisa da aprovação externa, porque está ancorado na própria essência. Você quer saber quando uma pessoa realmente alcançou maturidade emocional? É quando ela pode ser mal interpretada e, ainda assim, permanecer em paz. Quando ela pode ser atacada e, ainda assim, não revidar. Quando ela pode ser desacreditada e não se abalar. É preciso coragem para chegar nesse ponto. Coragem para não revidar. Coragem para ser mal julgado sem perder o centro. Coragem para deixar os outros falarem enquanto você continua em silêncio, construindo, evoluindo, vencendo. Porque no fim, a verdade não precisa ser defendida. Ela só precisa ser vivida. Jung sabia disso, e é por isso que ele dizia que o verdadeiro poder mora no inconsciente equilibrado. Um homem que mergulhou em si mesmo e não depende mais da aceitação do mundo para existir. Se você quer ser respeitado, de verdade, não grite, não reaja, não se defenda, seja. Sabe o que acontece quando você deixa de tentar se provar o tempo todo? Você muda a sua energia, você muda a sua frequência, você passa a habitar um lugar mais alto e menos acessível. As pessoas não conseguem mais te manipular porque você não responde mais aos mesmos gatilhos. Você não cai em armadilhas emocionais porque você não precisa mais ganhar discussões para se sentir válido. E aqui entra um ponto decisivo. A ciência do comportamento humano já identificou esse padrão. De acordo com os estudos do neurocientista Antônio Damasio, nossas decisões e reações são profundamente ligadas ao sistema límbico, o centro das emoções. Pessoas que se sentem inseguras, constantemente ameaçadas, tendem a ter uma ativação maior da amígdala cerebral, uma estrutura associada à defesa e ao medo. Isso significa que elas vivem em estado constante de alerta, como se precisassem se proteger de ataques invisíveis o tempo inteiro. E quando você está nesse estado, você não pensa com clareza. Você se torna impulsivo, você responde com raiva, com ansiedade, com justificativas que muitas vezes só pioram a situação. E pior, você se torna manipulável. Carl Jung diria que, nesse momento, quem está no controle não é você, é sua sombra. Sua sombra é o lado oculto da sua psique,
É tudo aquilo que você esconde, reprime ou ignora. E ela tem fome. Fome de validação, fome de atenção, fome de respeito, porque no fundo ela não acredita que você seja digno disso. Mas quando você começa a olhar para sua sombra, quando você mergulha nesse lado escuro com coragem, algo muda. Você começa a integrar, e ao integrar, você começa a libertar. Jung chamou isso de individuação, o processo pelo qual o ser humano se torna inteiro. E um dos primeiros sinais de que esse processo começou é quando você não se sente mais obrigado a se explicar para ninguém. Você começa a viver com uma dignidade silenciosa. Você começa a agir, não para impressionar, mas porque faz sentido para sua alma. E acredite, o mundo percebe. As pessoas começam a te olhar diferente. Elas percebem que você não reage como os outros. Você não busca aprovação. Você não mendiga respeito. Você não está tentando vencer ninguém, porque você já venceu a si mesmo. E aqui vem um ponto decisivo, validado por décadas de estudos da psicologia comportamental. O verdadeiro respeito não é conquistado pela força, é atraído pela integridade. Quanto mais inteiro você é, menos você precisa ser agressivo. Quanto mais consciente você se torna, menos você se envolve em disputas de ego. E quanto menos você tenta provar seu valor, mais valioso você se torna. Quer saber como os grandes líderes naturais operam? Com presença, com equilíbrio, com um tipo de confiança que não grita, mas que todo mundo sente. Você não precisa dizer que é forte, você só precisa não ser abalado. Essa é a força de quem não precisa provar nada. E se você está assistindo esse vídeo até aqui, isso já diz muito sobre você. Você está começando a acordar, a enxergar padrões, a entender que a verdadeira superioridade não se afirma, ela se manifesta em silêncio. Agora, o próximo passo é mais profundo ainda. É hora de quebrar um dos maiores mitos da masculinidade e da força, a ideia de que você precisa reagir para não ser visto como fraco. Prepare-se, porque no próximo bloco vamos desmascarar essa mentira e te mostrar o que realmente sustenta os homens mais respeitados da história, segundo Jung, a neurociência e a experiência direta da vida. Por toda a sua vida, te ensinaram que reagir é sinal de força, que mostrar os dentes, levantar a voz, partir para o confronto, é isso que faz de um homem alguém respeitável. Mas o que ninguém te contou, e o que Carl Jung deixou como um de seus maiores legados, é que os mais perigosos, os mais centrados, os mais poderosos, são os que sabem controlar sua própria energia. Eles não reagem, eles decidem. Eles não se alteram, eles calculam. Eles não respondem ao ataque com desespero. Eles olham nos olhos do caos e permanecem ali. E a ciência por trás disso. O psicólogo Daniel Goleman, referência mundial em inteligência emocional, demonstrou que a habilidade de gerenciar impulsos e emoções diante de situações estressantes está diretamente ligada à liderança, influência e realização pessoal. É a famosa tríade da autoconsciência, autorregulação e empatia. Homens que vivem no piloto automático emocional, explodindo, justificando, tentando se impor, estão, na verdade, apenas expondo suas fraturas internas ao mundo. E sabe por quê? Porque o mundo externo nada mais é do que o espelho do seu estado interno. Se você vive se sentindo desrespeitado, rejeitado, invisível, talvez não seja o mundo que está contra você. Talvez seja seu inconsciente pedindo ajuda, gritando por integração, implorando para que você pare de fugir da sua própria dor. E Jung sabia disso. Ele dizia que tudo que não enfrentamos no inconsciente retorna na forma de destino. Ou seja, os conflitos que você evita dentro de você acabam se materializando fora. Você começa a atrair relacionamentos que te diminuem, pessoas que te desafiam, situações que te humilham, porque o universo está te forçando a acordar. E sabe quando você para de reagir e começa a observar? Você começa a entender o jogo. Você vê que muita gente só testa os outros para se sentir superior. E quando você não reage, esse jogo perde a graça. A verdade é que quando você sente a necessidade desesperada de se defender, é porque a sua identidade ainda é frágil. Você ainda depende da opinião dos outros para se sentir alguém. Você ainda se mede por elogios,
validações, likes, aplausos. Você ainda acredita que o silêncio é derrota. Mas a realidade é o oposto. Na linguagem dos grandes mestres, o silêncio é soberania. Pessoas que se calam em momentos estratégicos não estão se rendendo. Estão restringindo a própria força com sabedoria. Estão escolhendo não se igualar ao nível da provocação. Estão dizendo com o olhar aquilo que palavras jamais alcançariam. E não se engane, isso exige coragem, exige maturidade, exige domínio da própria sombra. Porque você vai ter vontade de gritar, de provar que está certo, de jogar tudo na cara. Mas você respira, você se lembra de quem você é, e então você age a partir da sua consciência, não da sua ferida. Esse é o ponto onde a jornada interior realmente começa. É nesse momento que você percebe que a maior prisão que existe não está nas mãos de ninguém. Está dentro de você. É o seu ego inflamado, é a sua vaidade disfarçada de opinião forte, é a sua insegurança vestida de arrogância. E quando você começa a soltar isso, quando você abandona a luta por provar, justificar, vencer, você ganha algo que ninguém pode te roubar: paz interior. Essa paz não te torna passivo, ela te torna letal no momento certo. Porque quando você age com frieza, com presença, com consciência, você não precisa repetir nada. Você não precisa ameaçar ninguém. Você não precisa mostrar currículo, gritar vitórias, contar histórias. Você simplesmente é. E as pessoas sentem isso. Você entra num ambiente e não precisa se justificar. Você fala pouco, mas todo mundo escuta. Você se impõe com o corpo, com o olhar, com a calma, porque você já se validou por dentro. E isso é raro. Isso é sagrado. E isso é o que o mundo está precisando desesperadamente nos homens de verdade. Carl Jung escreveu que o homem moderno precisa de um novo mito, um novo símbolo, uma nova forma de caminhar. Ele precisa deixar de ser uma máquina de reações e se tornar um centro de consciência. E tudo isso começa no momento em que você escolhe não reagir, no momento em que você decide parar de se defender, no instante em que você entende que não há nada a provar, porque aquilo que é verdadeiro se sustenta sozinho. A partir daqui, no bloco 4, você vai entender como lidar com quem te provoca, como vencer guerras sem entrar nelas e como conquistar respeito sem pedir. Existe uma força rara e muitas vezes invisível nos indivíduos que aprenderam a calar quando poderiam gritar, que preferem manter a integridade intacta do que responder à expectativa de aprovação alheia. E isso não é fraqueza, isso é estratégia, isso é maturidade, isso é poder. Porque o verdadeiro domínio sobre si mesmo não se mostra, não se grita, não se debate em praça pública. Ele apenas existe e transforma tudo ao seu redor sem fazer barulho. Carl Jung dizia que quanto mais inconsciente uma pessoa é de seu verdadeiro valor, mais ela sente necessidade de prová-lo aos outros. Por isso, os mais barulhentos quase sempre são os mais inseguros. Os que se justificam o tempo todo vivem em guerra com o próprio reflexo. Já os que conquistaram a paz interior, esses não precisam se provar a ninguém. A neurociência moderna confirma isso. Pesquisas com ressonância magnética funcional, como as realizadas na UCLA, Universidade da Califórnia, mostraram que pessoas mais conscientes de suas emoções e com maior autocontrole ativam menos áreas ligadas ao modo de defesa do cérebro, como a amígdala e o córtex pré-frontal ventromedial, quando confrontadas. Isso significa que quanto mais autorregulação emocional, menor a necessidade de reagir impulsivamente e maior o silêncio estratégico. É por isso que aqueles que têm autoconsciência avançada raramente reagem com necessidade de se justificar. Eles aprenderam que o ego adora barulho, que o ego precisa explicar, justificar, provar, argumentar. Mas o eu verdadeiro, aquele que mora no fundo da alma e que está em paz com suas sombras, esse não precisa levantar a voz. E não levantar a voz é muitas vezes o grito mais alto que uma alma pode dar. Você já notou
Como as pessoas mais sábias dizem menos, mas são ouvidas com mais atenção, isso não é coincidência, é impacto, é presença. É uma energia tão sólida que não precisa de discurso para ser percebida. Porque existe algo mais poderoso do que ter razão. É saber que não precisa mostrar que tem. E essa verdade liberta. Quanto mais você evolui, mais você aprende a não reagir, porque percebe que provar algo é uma armadilha do ego. Você não foi feito para reagir a tudo. Você foi feito para dominar a si mesmo e deixar que o mundo fale, grite, acuse, enquanto você caminha em silêncio com um propósito. Porque quem é, simplesmente é. E isso basta. Você foi ensinado desde cedo a provar, a mostrar, a justificar, a correr atrás de títulos, de aprovação, de reconhecimento. Mas ninguém te contou que o verdadeiro poder não está em ser visto. Está em não depender de ser visto. Está em caminhar firme, mesmo que ninguém aplauda. Está em se conhecer tanto que o barulho de fora já não muda mais o que você sente por dentro. Carl Jung sabia disso. Ele compreendia que a maturidade psíquica é alcançada quando o indivíduo integra sua sombra, quando aceita sua dualidade interna e para de lutar com ela, quando para de querer ser perfeito, admirado, aceito, e começa, enfim, a apenas ser inteiro. E o homem inteiro não precisa provar nada. Ele vive. Você não precisa responder a tudo. Você não precisa rebater cada crítica. Não precisa explicar cada passo. Porque enquanto os outros gastam energia tentando te entender, você já está 3 passos adiante, entendendo a si mesmo. E isso basta. Esse é o verdadeiro poder, a força que se cala, o olhar que observa, a presença que transforma sem fazer alarde. A psicologia transpessoal chama isso de autorrealização silenciosa. É quando o ser já não busca validação externa, porque a voz interior está tão afinada que se tornou sua única bússola. E quando isso acontece, o jogo muda, o mundo para de te controlar e você finalmente começa a criar sua realidade com lucidez. Por isso, se esse vídeo te tocou, não saia daqui sem um compromisso com sua própria transformação. Este canal, Código Supremo, existe para te lembrar disso. Que existe algo em você que é mais forte do que qualquer ataque, crítica ou rejeição. Que você é mais do que aparenta. Que há um fogo silencioso crescendo aí dentro. E ele só precisa de espaço para queimar. Então, se inscreva agora, não por nós, mas por você. Porque se você chegou até aqui, é porque uma parte sua está pronta para acordar. Aperte o botão, ative as notificações, deixe um comentário com o que te marcou e compartilhe este vídeo com quem precisa entender que não provar nada é provar tudo. Silencie, caminhe, evolua. Nos vemos no próximo vídeo.